Pessoal, mais um episódio Sublime Talks começando e hoje eu estou com uma ilustre presença, um convidado muito especial e uma das maiores autoridades do país quando falamos de direito registral e garantias imobiliárias. Seja muito bem-vindo, Dr. Mauro Antônio Rocha. Ok, prazer é todo meu. Vamos lá, Mauro. Mauro, eu faço questão aqui de ler, né, um pouquinho aqui do seu currículo e ele é bem extenso, né? Bom, você é advogado, especializado em direito imobiliário, notarial e registral, presidente da Adnotare, que é a Academia Nacional de Direito Notarial e Registral, é professor, escritor, palestrante e parecerista com ampla atuação na área, né? Isso, são as áreas em que eu tenho atuado nos últimos 25 anos. Pouquinho, né, Mauro? Bom, é uma honra, tá? Eu estou muito feliz de bater esse papo contigo. O nosso podcast, ele descomplica, né, tira todo o juridiquês, né, e troca ideia de verdade. Então, Mauro, eu gostaria que você voltasse um pouquinho no tempo e contasse para a gente, né, um pouquinho da sua trajetória, né, por que direito imobiliário, que é uma área tão técnica, né, e eu vejo que você é um apaixonado por essa parte do direito. Então, fica à vontade, conta um pouquinho para a gente quem é o Mauro, por que direito, por que toda essa especialização e, bom, como chegamos até aqui? Pois é, na minha carreira profissional, na verdade, eu comecei com direito tributário, né? Por questões de encaminhamento profissional. Tá certo. Mas eu já trazia o direito imobiliário incrustado em mim, né? Porque por uma questão, uma série de coincidências. Por exemplo, eu, quando ainda era bem garoto, eu trabalhava com um grande capitalista, né, de São Paulo, fazendeiro, dono de muitos imóveis. E, nesse momento, ocorreu a entrada em vigor da Lei 6.015, a Lei dos Registros de Imóveis. Né? Então, eu me vi, naquele momento, obrigado a trabalhar, a desenvolver uma série de trabalhos de adaptação dos registros dos imóveis e tal. Então, eu, de alguma forma, me transformei ali num agente de registro público. Certo. Por quê? Porque eram muitos imóveis que eu tinha que trazer e regularizar em diversos registradores, né? Com todos aqueles problemas que nós temos até hoje, de desencontro de informações entre eles e tal. E eu fui desenvolvendo isso eu gostava muito desse trabalho. Né? Depois acabei saindo desse emprego, fiquei lá muitos anos, desde garoto até uma certa tempo. Acabei saindo e fui para um outro lugar, onde eu já formado, comecei a trabalhar com direito imobiliário. Bom, num determinado momento da minha vida, eu resolvi fazer um concurso público para a Caixa Econômica Federal. Né? E eu fui aprovado, fui empossado, e eu fui alocado inicialmente para Brasília. Tá? Então, eu fui trabalhar na matriz da Caixa lá em Brasília. E chegando lá, nós tínhamos uma necessidade grande de especialistas de direito imobiliário, né? Naquele momento ali, onde a Caixa estava concentrando suas operações. E foi o momento certo. Eu cheguei no lugar certo, na hora certa. Né? Muito bem. Nesse mesmo momento, tinha um projeto lá de centralização de operações imobiliárias e tal, uma coisa que até hoje está em andamento. Nossa. Na Caixa. E eu voltei para São Paulo para trabalhar na criação dessa centralizadora. Tá? Então, de lá para cá, já quase 30 anos, eu estou trabalhando com direito imobiliário, completo imobiliário e direito de imóveis. Tá? Nós passamos uns 15, 20 anos criando essa centralizadora, né? Montando e tal. E depois, quando ela mais ou menos se estabilizou,
quantidade de trabalho não era enorme, a quantidade de demandas, de consultas, de situações, era uma coisa assim absurda. Tanto que vários dos advogados que comigo trabalhavam, meus assistentes, meus auxiliares, hoje são titulares de cartório de direito de imóveis, titulares de cartório de notas. De tanta especialização, ó. Exatamente, foi mais ou menos como uma super especialização para que as pessoas tivessem a possibilidade de evoluir Entendi. no mercado. Entendi. E eu continuei lá, não é? Sempre trabalhando nessa área. Bom, maravilha, maravilha. Hoje a gente vai falar sobre o marco legal das garantias, que tem tudo a ver, né, com toda essa experiência que o senhor carrega, né? E para a gente começar, eu vou pedir para o senhor fazer um plano de fundo do que são as garantias e quais são as garantias que hoje nós temos no Brasil. Então, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, a concessão de crédito ela não tem como principal fundamento a garantia. Não é? Ela é fundada na idoneidade cadastral e na capacidade financeira. Perfeito. Tá? A nenhum credor imobiliário, credor financeiro, interessa que a pessoa tenha um enorme patrimônio, mas não tenha renda. Ele não vai conseguir pagar o empréstimo que ele tomar. Né? Então, o patrimônio é bom que tenha, mas os pilares são idoneidade cadastral e capacidade financeira. Perfeito. No entanto, tanto a idoneidade cadastral como a capacidade financeira, elas são voláteis. Não é? Elas podem estar muito bem no momento, no momento estar numa situação de baixa. Isso é complicado no mercado de crédito. Então, o mercado de crédito exige, né, na maioria das operações, que se apresente uma garantia. Perfeito. Essa garantia pode ser garantia fidejussória, um aval, uma fiança de um terceiro, ou, no caso do mercado de crédito imobiliário, quase que necessariamente, não é uma regra definitiva, mas quase que necessariamente tem que ser uma garantia real. Perfeito. Né? A entrega de um imóvel em garantia. O Brasil, como a maioria dos países do mundo civilizado, utilizava a hipoteca. Perfeito. Né? A hipoteca foi uma garantia muito importante durante muitos anos no Brasil. Né? Num determinado momento chegou a ser até uma situação de status. Ou seja, aquele que tinha uma hipoteca no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, em algum lugar, ele era uma pessoa... Existe um glamour, Mauro? Hã? Existe um glamour em ter Tinha a um hipoteca? glamour. Ele era uma pessoa de respeito, uma pessoa cumpridora das suas obrigações. Legal. Ele era assim considerado. Tá. Né? Mas aí, em 1966, foi criado o Sistema Financeiro da Habitação, e a garantia do Sistema Financeiro da Habitação era a hipoteca, porque era a garantia que era utilizada naquele momento. E aí a coisa começou a complicar, por uma razão muito simples. Quando você confunde o jurídico, não é? O sistema jurídico com o sistema político e a questão social, você acaba, de alguma forma, fragilizando os institutos. Né? Perfeito. Então, a hipoteca, que era uma garantia muito boa e muito eficaz, começa a perder poder. Por quê? Porque você está produzindo milhares de contratos com fundo social, ou seja, de financiamento de imóveis residenciais para pessoas de classe média e baixa. Né? Isso, normalmente, em algum momento, vai chegar ali nos conflitos. Tá. Perfeito.
E quando você tem um conflito localizado, você resolve judicialmente. Não tem problema, resolve judicialmente. Quando você tem um conflito coletivo, você tem uma coletividade discutindo as mesmas questões, se torna uma questão social, uma questão política. E começa a haver a influência da política e do meio social. Isso vai enfraquecendo a hipoteca, vai transformando a hipoteca numa garantia de difícil recuperação, né? De longo processamento para execução, e chega num determinado momento em que a hipoteca perde efetividade. Né? E quando ela perde efetividade para tudo, embora naquele momento, isso lá por volta de 1975, nesse momento mais ou menos, você já tinha uma separação, você tinha hipoteca de execução judicial, que eram as hipotecas em geral, e hipotecas de execução extrajudicial, que eram as hipotecas do sistema financeiro da habitação. Perfeito. Tá? Mas, embora estivessem separados os sistemas, eles acabavam se contaminando. Né? E a hipoteca, de alguma forma, se perdeu. Então, durante alguns anos, 1, 2 ou 3 anos, nós ficamos praticamente sem negócio no mercado imobiliário, porque não havia crédito imobiliário. Perfeito. Tá? E então foi preciso criar uma nova garantia. Ô Mauro, uma pergunta. O senhor sabe me dizer qual foi o tempo que ficou vigorando a hipoteca antes da entrada da alienação fiduciária? A hipoteca é milenar. Milenar. A hipoteca é milenar no direito romano. Né? Entendi. E no Brasil, para você ter uma ideia, antes da lei de registros públicos, ou seja, antes de haver um registro público de imóveis, veio a lei de registro da hipoteca. Puxa vida. Então não havia reconhecimento oficial das propriedades, mas já havia reconhecimento oficial da hipoteca. Isso lá para 1843. É muito tempo. Se eu não me engano. Tá? Então a hipoteca vem lá das capitanias, né? Quando já começaram a se negociar lotes das capitanias e tal, a hipoteca já era utilizada. Entendi. Tá? Então houve essa questão, né? Chegou um momento lá em 1975, 76, em que nós tivemos praticamente 4 grandes problemas. Né? O primeiro, o descrédito da hipoteca. Sim. Eu não consigo executar, não me serve para nada. Não tinha mais eficácia. Né? Não posso ficar esperando 15 anos para que o juiz decida sobre o meu direito de executar e recompor o meu patrimônio. Você tinha uma crise do judiciário, que é essa mesma crise de hoje. O judiciário não dava conta. Né? Não dava conta. Então, isso fazia com que as hipotecas Prolongassem. as execuções ficassem lapidadas. Você tinha uma mentalidade de inadimplemento. Por quê? Porque, como demorava muito para resolver, como a questão era social, de vez em quando você tinha lá algum tipo de perdão, algum tipo de anistia, algum tipo de redução da dívida, então ninguém mais pagava. Todos ficavam aguardando que essas situações acontecessem. Não é? Enfim, você tinha esses problemas todos que impediam que você utilizasse a hipoteca. E você tinha também a crise do mercado imobiliário, não é? Com a quebra das incorporadoras. Ali por 1975, nós tivemos a quebra da Empol, que era a maior incorporadora do Brasil. Não é? Então, você fala muito da quebra da Empol, mas a quebra da Empol foi uma só. Sim. É a que ganhou o maior destaque, talvez. Exatamente. Além da Empol, quebraram diversas outras incorporadoras naquele momento. Perfeito. Tá?
Isso faz com que não se tenha mais confiança no mercado de crédito para imóveis na planta, Entendi. né? Que é o grande mercado de desenvolvimento do mercado imobiliário. Não tinha mais confiança, ninguém comprava. Se ninguém comprava, ninguém produzia e ninguém tinha dinheiro para produzir, porque também não tinha crédito. Perfeito. Né? Foi uma situação complicada. Então precisava de uma nova garantia. Nesse momento, um advogado do Rio, Dr. Melim Demen Chalup, ele desenvolvia uma tese na Universidade Federal Fluminense, uma tese de conclusão de curso de pós-graduação. Não é? Agora, na verdade, não é uma tese de conclusão de pós-graduação. Né? As pessoas enfeitam um pouco isso. Mas, o doutor Chalup já era advogado, há muito tempo já era advogado da Febraban, em diversos grandes bancos. Né? Então, ele tinha a tese, ele precisava dar um estofo acadêmico. Perfeito. Né? Para dar esse estofo acadêmico à tese, ele fez. Ele escreveu no curso de pós-graduação, desenvolveu a tese, publicou, e com isso surgiu a alienação fiduciária de bem imóvel. Que curioso. Não significa que ele tenha inventado. A alienação fiduciária de bem imóvel, assim como a hipoteca, também é milenar. Perfeito. Né? Ela vem lá do direito romano e ela já existia para os bens móveis, desde 1964. Né? Ela foi instituída para bens móveis. Mas ela não falava dos bens imóveis. Isso não significa também que ela não fosse aplicada. Ela era aplicada, as pessoas já faziam uma relação social de bem imóvel. Só que, como um contrato atípico. Entendi. Não Sem é usual. sem lei que especificasse as suas cláusulas, a sua abrangência. Então foi isso. Aí surgiu a alienação fiduciária de bem imóvel. Surgiu em 1977. Lei 9.514 de 77. Muito bem. Mas ela não pegou logo. Ela não emplacou. Não emplacou. Por quê? Primeiro, os bancos tinham medo da reação do judiciário. Será que o judiciário vai aceitar efetivamente uma execução extrajudicial? E essa questão, para você ter uma ideia, ela é anterior à alienação fiduciária, ela é lá da execução extrajudicial do SFH. SFH, ok. Que foi por volta de 1980, mais ou menos. Né? E ela só foi resolvida no ano passado, pelo STF. Ok. Sabe? Para você ter uma ideia da insegurança que isso era naquele momento. Ela só foi resolvida agora, no ano passado. Muito bem. E, então, os bancos tinham esse medo e os consumidores tinham medo também da violência da alienação fiduciária. A alienação fiduciária é uma garantia violenta. Sim, sim. Né? Eu costumo dizer que quem tem juízo não nasceu no contexto de encontrar a alienação fiduciária. Ok. Isso não significa que não deva assinar. Ok. Deve assinar, mas com juízo. Né? Tem que ter certeza que eu vou conseguir pagar aquilo. Honrar aquele compromisso. Né? Porque eu faço um contrato de 30 anos, eu pago durante 20 anos rigorosamente em dia, né? Sem nenhum tipo de problema. Em seguida, eu tenho algum problema de saúde, problema de trabalho, qualquer coisa assim. Estabilidade. Deixo mesmo, de né? pagar 2, 3 meses, aquele bem vai a leilão. Vai a leilão e vai ser queimado no leilão. Eu vou pagar a minha dívida e eu vou ficar sem nada. 20 anos de investimento vão ser perdidos. Né? Pois é. Então, havia essa preocupação dos compradores, dos consumidores, em relação à violência da execução extrajudicial. Mas lá, por volta de 2002, ela pegou. Caiu no Pegou gosto. e pegou, sim.
para tudo, não só para o crédito imobiliário, mas para os negócios em geral. Ela se tornou a grande garantia brasileira, né? E é até hoje. Quer dizer, foi criada em 77, Né? mas caiu no gosto popular só em 2002. 2002. 2002. Perfeito. Mauro, me diz uma coisa. Na sua concepção, se não existisse garantias hoje, o que seria do crédito no nosso país? Como seria feito transações? Se haveria transações? Qual que é o seu sentimento sobre isso? Basicamente não existiria crédito imobiliário. Né? Já no passado, a questão do loteamento enfrentou essa situação. Né? E enfrentou não pela concessão de crédito, e sim pela contratação de compromisso de cumprimento. Tá? Ou seja, eu me comprometo a te vender quando você me pagar. Entendi. E você vai me pagar em 250 prestações mensais. Tá? Então não se configurava como um crédito, e sim como um compromisso. Eu só vou ter um compromisso efetivo de venda quando você me concluir o seu pagamento. Ou também o juro seria muito alto, talvez, né? Inviabilizaria qualquer tipo de transação. Então, aí seria uma outra questão, já não seria crédito imobiliário. Né? Você teria que lançar mão de crédito comum, Tá? né? De crédito comum, para comprar um bem de longo prazo, o que é absolutamente fora de qualquer contexto financeiro. Né? O crédito comum, chamado crédito comercial, ele é feito para negócios de pequeno, de curto ou no máximo de médio prazo, mas um médio mais restrito. Entendi. Né? Porque o custo dele é muito alto. Entendi. O crédito imobiliário tem um custo maior porque tem uma garantia real. Tem um custo menor, né? Tem um custo menor porque tem uma A garantia garantia é real. maior. Entendi. Entendi. E o sistema registral brasileiro, ele é um facilitador ou trava a efetividade dessas garantias? Então, isso é uma coisa que se discute há muito tempo. Eu acho que se você pegar lá sempre é um facilitador. Tá? Porque você só aceita a garantia quando você tem certeza de que aquele imóvel pertence a quem está oferecendo. Entendi. Não é? Entendi. E você só assina um contrato de crédito se você tem certeza que aquele imóvel passa a ser da sua propriedade. Faça jus, né? Não é? Então, nesse momento, eu acho que o nosso sistema é um sistema muito eficaz, é um dos melhores sistemas do mundo. Ele é copiado em outros lugares, ele é monitorado por outros sistemas, porque o nosso efetivamente funciona. Onde funciona, né? Porque 50% ou mais dos imóveis não têm registro imobiliário, ou se tem, estão desatualizados. Né? Ok. Mas naquele que funciona, funciona bem. Agora, do ponto de vista assim, mais varejo, ele é um tanto complicador. Por quê? Porque cada regime de imóvel tem o seu próprio critério para resolver. Né? Não existe um padrão, Mauro. Mas não existe um padrão. O padrão existe dentro de uma lei. A lei 6.015, ela define completamente como é que funciona um registro de imóvel. E por que cada registro de imóvel se comporta de uma maneira? Por quê? Em função da responsabilidade. Não é? Então, você tem a Lei 6.015, você tem as normas da Corregedoria Geral, não é? Que fazem o quê? As normas da Corregedoria, ela, de alguma forma, ela explicita o que está lá na Lei 6.015. Perfeito. Certo? Mas algumas questões ainda exigem um pouco de interpretação. Entendi. E o registrador, ele tem, ojeriza a qualquer risco. Entendi. Então, ele prefere dizer não
e mandar para o juiz corregedor resolver, do que dizer sim e correr algum risco. E assumir essa responsabilidade. Exatamente. Aí é que tem um conflito, porque são coisas, às vezes, que são bastante claras. Ah, mas eu não consigo compreender isso aqui, eu acho que não e tal. Então vamos mandar para o juiz corregedor. E quando vai para o juiz corregedor, leva um ano e meio para ser decidida uma suscitação de dúvida. Entendi. Perfeito. Bom, agora a gente vai entrar de fato, né, no tema pelo qual nós estamos aqui, que é o Marco Legal das Garantias, né? É uma lei de 2023, né? Lei 14.711. E o que é exatamente isso, Mal? O que é o Marco Legal das Garantias? O Marco Legal das Garantias é como devo dizer sem ofender muito, Fica à vontade. é uma ilusão. Perfeito. Né? É uma ilusão. De vez em quando, a sociedade se aglomera para resolver alguma questão. E aí, nós precisamos resolver as questões das garantias. Ok, vamos criar aí grupos de estudos, vamos fazer audiências públicas, vamos conversar e ver como é que nós resolvemos essas questões. Assim foi com o Marco das Garantias. Foi criado um grupo que se autodenominou IMK, Interesses do Mercado de Capital, uma coisa assim. E vamos estudar. Agora, quando você cria esses grupos, o que acontece? A parte mais forte aglutina. Ok. Certo? Então, você tem ali muitas pessoas representantes das entidades financeiras. Tá? E aí, o que acontece? Essas pessoas vão lá com a preocupação de resolver as dificuldades das instituições financeiras. É mais um interesse pessoal, né? Exatamente. Interesse corporativo. Ok. Né? Pessoal, interesse corporativo. Então, isso vai tirando o foco do negócio. Então, um negócio que nasceu para resolver, para modernizar as garantias, acabou se transformando numa lei que tem exclusivamente normas de arroxo à execução extrajudicial. Perfeito. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, que muitas vezes os representantes, os advogados não entendem, é o seguinte: a garantia, né? O contrato de garantia, ele não é um contrato penal, ele é um contrato negocial. Perfeito. Certo? Eu combino com você, eu contrato com você que você vai me emprestar um dinheiro que, se eu não pagar, você tem lá uma garantia que você vai levar ao mercado, vender e recompor o seu patrimônio. É isso. Não, se não restar outra dúvida, existe uma garantia que faz jus, né, ao que você está devendo. Puro e simples, negócio, já foi contratado, está lá no seu contrato. De maneira voluntária também, né? Não é penal. O que é penal? O que tem lá no meu contrato. Se eu não pagar na data do vencimento, aplica-se uma multa de 10%, 20%. Isso é penal. Né? Eu deixei de cumprir a minha obrigação, eu recebo uma pena. Agora, se eu deixei de pagar o contrato de multa, eu não descumpri nenhuma norma, nenhuma cláusula do meu contrato de garantia. Perfeito. Então, vamos resolver o contrato de garantia. Né? Mas eles começam a enfiar penas no contrato de garantia, penalidades no contrato de garantia. Isso está errado. Então, o que aconteceu? No final, né, nós temos lá o projeto de lei 4.811, começou a ser discutido. É um projeto de lei muito louco, porque ele começa com o Guedes, no governo Bolsonaro. Certo? Então, ele veio para resolver questões do governo Bolsonaro, ou seja, questões daqueles que tinham poder naquele momento. Ok. Né? Veio sendo discutido. Aí foi esquecido. Mudou.
teve eleição, entrou o governo Lula. De repente, o Ministério da Fazenda pega esse projeto e traz de novo. Então é um projeto do governo Bolsonaro e do governo Lula. Entendi. Quer dizer, uma coisa totalmente fora de qualquer contexto. E aí, no final, o que aconteceu? Juntou-se uma porção de questões pontuais que estavam sendo discutidas há 10 anos, sem nenhuma solução e tal, numa lei. Entendi. Mas ela não resolveu nada, adotou esse nome de Marco Legal das Garantias, que eu fui o primeiro a contestar. Não é? Você vai achar aí no Google alguns artigos meus, eu disse, isso é um absurdo. Sim, eu já fiz a leitura de alguns deles. Que simplesmente tem umas questões pontuais para resolver. Tá. Mas eles mantiveram, embora na lei não tenha esse nome. Tá. Se pegar a lei, então, eles tiveram o consenso de retirar. Esse era o título da lei, né? Entendi. Tiveram o conselho de retirar. E há pouco tempo atrás, o Fábio Rocha, que foi um dos principais redatores, ele fez um artigo também que ele disse, não tem nada de marco legal, não. Né? Foi uma encomenda que nós fizemos para resolver ali questões pontuais. Ele aceitou essa crítica. Mas é isso. Então, o que devia ser uma lei para resolver, para modernizar as garantias, acabou se transformando numa lei que simplesmente resolvia alguns problemas pontuais ali das entidades financeiras, dos credores. Né? Perfeito. Mas, assim, essa lei, ela visa o quê? Ela se propõe a quê? É atrair mais crédito? É agilizar execuções? Então, esse era o foco principal, né? Facilitar a concessão de crédito. Perfeito. Para facilitar a concessão de crédito, você tem, evidentemente, que reforçar a garantia, Tá. né? Mas, por outro lado, também você tem que ser equânime. Certo? Aquilo tem que ser equânime. Ela, de alguma forma, reforçou o crédito, porque traz aí a alienação fiduciária subsequente, né? Exato. Superveniente, traz a extensão da alienação fiduciária, traz a hipoteca com execução extrajudicial, traz a extensão da hipoteca, então, de alguma forma, amplia as possibilidades de crédito, mas, por outro lado, deixou de fora a questão da equanimidade. Né? Pegou só algumas questões, estava lá, nós estamos tendo problema no leilão, no final, quando não tem a venda efetiva, a gente está perdendo dinheiro, não sei o quê, então vamos mudar e botar aí umas normas sem muito critério. Tá? Então, um problema na execução, na intimação, então vamos facilitar a intimação. Então, esse tipo de coisa. Questões pontuais ali mesmo. Pontuais. Que deveriam ser resolvidas pela jurisprudência, na verdade, né? E não pela lei. Tá. Né? A jurisprudência que vai dizer assim, olha, se foi 2, 3 vezes na casa e não encontrou, considera-se intimado, qualquer coisa assim. Né? Eu vi também, Mauro, recentemente, que quando a gente fala de leilões extrajudiciais, esse ponto da intimação é bem curioso, né? Recentemente eu vi que o STJ se pronunciou aceitando a intimação por e-mail, né? Desde que o e-mail constasse ali no contrato, né, de alienação fiduciária. É um facilitador também, né, Mauro? Mas não é bem assim, né? Na verdade, é que também com essa febre de notícias que nós temos hoje... Sim, a gente recebe uma enxurrada, né? Recebe uma enxurrada. Né? Quem escreve não lê aquilo que é o objeto do artigo, tá, ou da notícia. Quem lê também não vai atrás para poder se certificar de que aquilo é real. Filtro, né? Faz um filtro e vira um telefone sem fio. Vira um telefone sem fio. Então, esse caso específico aí,
nós estávamos tratando, ou o STF estava tratando, de alienação fiduciária de bem imóvel. Tá. Automóvel. Tá? Automóvel. Então, você tem uma questão de busca e apreensão. Não é intimar para... Purgação de mora. Então, são Purgação coisas de mora diferentes. e alienação do bem, no caso de não pagamento. Não, é uma questão de automóvel, uma questão de busca e apreensão. Perfeito. Então, nesse caso aí, ele admitiu que fosse feito por e-mail. A intimação é a parte mais efetiva da execução extrajudicial. O que? A razão disso que causa muitas nulidades, né? É a no única procedimento. razão de nulidade. Tá. A única razão. A lei hoje, ela traz também, né, dentro daquilo de resolver questões pontuais, traz um artigo que diz que, em caso de discussão, né, em caso de divergência, se resolverá por perda de danos. Ok. Ou seja, você faz a execução, faz a venda, faz o leilão e resolveu, acabou. Ah, mas eu tenho uma questão para resolver. Ok, vamos resolver em perda de dano. Perfeito. Se você ganhar, quem perdeu vai te pagar. Exato, exato. Muito semelhante quando a gente fala de leilão judicial também, né? Depois que o bem está perfeito, acabado e retratável, é assim que se resolve, né? Exatamente. Legal. Então, agora, se você não fez a intimação corretamente, você pode ter alienado, você pode ter vendido em leilão, pode ter tido arrematação, o arrematante pode já ter vendido para um terceiro, o terceiro para um quarto. Se você não faz bem a intimação, se a sua intimação não foi feita da forma correta, você vai ter a nulidade, independentemente do que tenha ocorrido com esse processo, com esse procedimento. Tá? Você pode ter arrematado, pode ter, o arrematante pode ter vendido para um terceiro, para um quarto, não importa. Nós vamos anular todos esses procedimentos e vamos retornar até o momento de refazer a intimação. Estaca zero. Estaca zero. Tá? Perfeito. Então, a intimação é a questão mais importante, é aquela onde você não pode brincar de jeito nenhum. Né? E é normal que o credor fique bravo, pô, já foi lá 5, 6 vezes, não conseguiu, faz por edital, e dá aí uma declaração de uma certidão que o devedor está se escondendo, qualquer coisa assim. Não é assim. Tá. Não é assim. Se você não tiver prova para isso, se você não tiver meios de comprovar que ele está se escondendo para não receber a intimação não se completa, não. Ô Mauro, e apenas passando de novo por essa questão de intimação por e-mail, né? Mesmo que tenha sido para bem imóvel, o senhor acha que dá para fazer uma analogia para imóvel também? Por quê? Porque se nós temos um e-mail que foi colocado pela vontade, né, do devedor, nesse caso, no contrato de alienação fiduciária, e você tem a prova de que foi enviado esse e-mail e que esse e-mail foi aberto, você acha que dá para fazer uma analogia? Ou estamos próximo disso? Acho que não tem, não. Nós temos várias questões aí que vão impedir que isso aí possa ser aceito pelo judiciário. Eu acho o seguinte, hoje, por exemplo, nós temos um CPF, que é um número comum. Perfeito. Né? Nós temos uma inscrição, por exemplo, no Gov.br, onde você acessa todos os seus. Né? Eu acho que nós vamos chegar num momento em que cada cidadão terá um e-mail oficial. Legal, legal. Uma alternativa, né? Aí sim. Tá. Né? Aquele é o seu e-mail oficial. Não tem, né? Mas eu não abriu porque eu não tinha. Tá? Você tem a obrigação de abrir De tempos em tempos ali. para ver o que tem lá. Não é? Mas enquanto isso não existe, você não pode, porque um e-mail. Eu tenho um e-mail
vamos dizer, da Caixa. Quando eu saio de férias, às 18 horas do meu último dia de trabalho, aquele e-mail é bloqueado. Ele deixa de funcionar até o final das minhas férias. Entendo. Tá? Então, eu não tenho como ter acesso àquilo de jeito nenhum. O dia que eu for demitido ou me aposentar, aquele e-mail desaparece. Perfeito. A gente tem algumas nuances que devem ser observadas. Né? Exatamente. Você tem um e-mail do UOL. Né? Um e-mail bom, um e-mail firme. Então, você deixou de pagar 30 dias, ele vai te mandar uma cobrança. Se você não pagar, ele vai desativar seu e-mail. Entendi. Certo? Então, é uma coisa assim que você não tem ainda uma confiança ampla nesse e-mail. E fala assim, mas ele recebeu. Qual é a prova que ele recebeu? Você tem lá um tique de resposta. Isso. Mas será que foi ele mesmo que recebeu? Mas mandei pelo Facebook e tem lá os dois. O tiquezinho, né? Ficou azulzinho. Os dois azuis. Ok. Então, alguém viu, mas será que foi ele que viu? Certo. Você Não tem aquele... Você pode provar que foi ele. Não tem aquela coisa personalíssima, né? Exatamente. Nós estamos tratando de um bem real, né? De um imóvel, tá? Que às vezes é o único bem patrimonial da pessoa. Então não pode facilitar tanto. Mas também não pode espremer tanto. Precisa existir o equilíbrio, Por né? exemplo, eu penso assim, se você mandou um e-mail, uma notificação por e-mail, o cartório mandou uma notificação por e-mail, completamente ilegal, não tem fundamento. Mas o cara recebeu e ele entra em juízo para discutir a legalidade daquilo. Ele pode discutir a legalidade daquilo, mas ele já foi notificado. Exatamente. Já foi intimado. Exatamente. Não é? É que o direito, mano, não é uma ciência exata, né? Exatamente. Pode acontecer várias coisas no meio do caminho, Exatamente. entendimentos, discussões, até mesmo a possibilidade da parte se quedar inerte, né? Resolver não fazer nada e aí tem consequências Isso aí disso. eu discuto muito nos meus cursos. A lei te deu uma garantia que te concede agilidade e rapidez. Certo? Por que você vai perder essas duas qualidades com bobagem? É verdade. Faça corretamente. Excesso de zelo, né? Erre pelo excesso. Não precisa nem o excesso, só cumprir aquilo que está na lei. Perfeito. Não é? A lei te diz como ele deve ser o contrato. Faça o contrato conforme a lei. Não adianta você querer inovar, querer incluir penalidades, situações. Bobagem, porque está tudo lá na lei. Faça aquilo que diz a lei. Intimação deve ser assim. Vamos fazer dessa forma. O leilão, o que se espera do leilão? Que o leilão seja feito de forma correta. Se foi vendido por valor baixo, alto, aí já é outra coisa que não escapa a questão do leiloeiro, né? Sim. Mas o leiloeiro tem que fazer de forma... Seguir o escopo legal ali. Exatamente. Né? E aí, às vezes, o leilão, eu vejo algum tipo de ilegalidade. Né? Eu vou dizer uma ilegalidade que eu sempre aponto isso aí. Eu devo estar louco, porque só eu falo, isso ninguém... Conte-me mais. Conte-me mais sobre isso. Então, por exemplo, eu não me conformo de um leilão único para dois eventos. Perfeito. Certo? Como é que você faz? Primeiro, a lei não fala em segundo leilão. Não tem. A lei diz assim, se o primeiro leilão não tiver sucesso, você faz o segundo. Ele não diz assim, você vai fazer 2 leilões. Não. É um leilão. Um leilão. Se ele não funcionar, não tiver sucesso, você faz o segundo 15 dias depois. Tá? Muito bem. Aí você faz um edital onde você diz assim, olha, estamos
oferecendo um imóvel tal. Primeiro leilão, dia 1º de agosto, por 1 milhão. Perfeito. Segundo leilão, dia 2 de agosto, por 500 mil. Você matou o primeiro leilão. Não é? Não tem sentido, ninguém vai no dia 1º comprar um bem por 1 milhão que ele pode disputar. No dia 2, por 500 mil. Ainda que tenham ofertas maiores e tal, mesmo que ele chegue no 1 milhão para arrebatar no dia 2, pelo menos ele tentou ter um lucro maior. Não é? Então, isso para mim é uma coisa que eu não me concordo. Isso o senhor está falando no extrajudicial ou no judicial? No extrajudicial. Primeiro leilão pelo valor de avaliação, né? Segundo leilão pelo valor da dívida, né? Isso. Tá. E o senhor defende e entende que deveria ser feito como? Perdão. Um edital para o primeiro leilão. Se ele não teve sucesso, se ele foi negativo, aí sim um edital para o segundo leilão. Um deságio. Entendi. Aí dentro daqueles critérios. Por quê? Porque no primeiro leilão, o arrematante, ele pode até saber, porque ele vai fazer as pesquisas dele e tal, Sim. o profissional, né? Isso. Vai fazer as pesquisas, ele vai saber. Mas o arrematante comum, ele não sabe qual é o valor do segundo leilão. Então você tem uma maior chance de êxito. Vender aquele imóvel pelo leilão pelo valor cheio Uhum. e devolver o dinheiro do devedor. Entendi. Não é? Porque a tendência hoje do leilão é que o devedor sempre fica sem nada, coitado. Não é? Pois é. Ô Mauro, quando a gente fala, né, dessa nova engenharia jurídica, né, do marco legal, se é que dá para chamar assim, né, já era usado no mercado e apenas foi legalizado? Tivemos algumas pequenas mudanças, né, mas boa prática das previsões do marco legal já era utilizado ou não? Era tentado, pelo menos. Tentado, ok. Né? Você pega a grande alteração que veio no marco legal, a alienação fiduciária superveniente. Perfeito. É a próxima pergunta aqui, inclusive. Né? Isso nós temos um livro de, acho que, se não me engano, dos 15 anos da alienação fiduciária, então faz mais de 10 anos. Tá? Onde nós cuidávamos desse assunto. Não era um assunto novo. Não é novidade, né? Não. Né? Por quê? Porque a alienação fiduciária, aí aqui já é uma coisa mais teórica, mas acho que... É válido, né? Por favor. A alienação fiduciária, ela veio no bojo de duas teses. Né? Uma tese brasileira, aquela tese da supergarantia. Perfeito. Supergarantia são aquelas garantias que, como a alienação fiduciária, transfere a propriedade do imóvel para o credor. A transmissão, né? Já é dele. Né? Se ele recebeu o dinheiro completo, integral, né? Se satisfaz, ele devolve. Perfeito. Se ele não receber, ele vai levar a leilão e vai pegar o dinheiro para ele, o que sobrar ele vai deixar para quem de direito. Ok. Né? Ou seja, ele não tem concorrente. Por isso que é uma super garantia. Entendi. Porque, em geral, na execução você tem concorrência. Sim. Né? Tem aqueles que têm prioridade, aqueles que têm direitos, ou direitos trabalhistas, tributários, não sei o quê. Isso aí. Existe um concurso de credores, né? Concurso de credores. E tem também o concurso de credores. Além das prioridades, né? Além da não é prioridade o nome correto. Como é que eu... É o privilégio. Além dos privilégios, você tem também o concurso de credores. Exato. Na alienação fiduciária você não tem. Exato. É seu. Né? Então, isso é uma super garantia. E também uma segunda tese jurídica que foi aplicada na alienação fiduciária era o da... Bom, era uma tese francesa que dizia a garantia justa. Ok. Dizia assim, a garantia justa tem que ter... Tinha 4 itens, não sei se eu vou lembrar todos aqui, mas vou tentar. Primeiro, ela tem que ser de fácil execução.
Ok. O primeiro de fácil constituição. Ok. Fácil e barato. Alienação fiduciária, fácil, pode ser por contrato particular. Né? Tentaram acabar com isso agora, ano passado, mas voltaram atrás, né? Vila bobagem estava fazendo, voltaram atrás. Né? Então, contrato particular, não tem ITBI, Ok. certo? Não tem ITBI, então fácil e barato. Fácil execução. Execução judicial, tranquilo. Fácil recebimento. A mesma forma utilizada para qualquer garantia. Sim. E justa. Deve ser justa. Então, a alienação fiduciária, ela se enquadrava em todos, menos na justa. Né? Justa e adequada. Ok. Por quê? Porque não importa quanto você tenha de crédito, você vai entregar o seu imóvel integralmente como garantia. Certo? Se você tiver um imóvel de 1 milhão, se estiver tirando 1 milhão de crédito, você dá um imóvel de 1 milhão. Se você estiver tirando 50 mil reais de crédito, você vai dar um imóvel de 1 milhão da mesma forma. Entendi. Então, o que acontece? Uma vez constituída a garantia, você não pode mais usar aquele imóvel para nada. Né? Isso, no começo, era considerado bom para os credores. É legal. Super garantia, estou bem aqui. Existia uma questão de exclusividade ali também, né? Aconteça o que aconteceu, o meu está garantido. Exato. Mas, com o correr do tempo, os bancos foram vendo que aquilo não era bom, não. Ao contrário, era péssimo. Por quê? Porque eu, banco, emprestei 200 mil reais para você, você me deu um imóvel de 1 milhão em garantia. Certo? Eu tenho muitos outros negócios para fazer com você e você não tem mais garantia para me dar. Eu Entendi. não posso fazer. Entendi. Né? Então, já existia naquele tempo, há 10, 15 anos, essa discussão. Vamos fazer superveniente. E nesse tempo não se falava em superveniente, se falava em aditivo contratual. Né? Tá. Faz um aditivo contratual de 100 mil, você passa a dever 300 numa garantia de 1 milhão. Perfeito, perfeito. Né? Mas também não havia lei que proibisse. Mas Era tranquilo. eu me lembro também no passado, Mauro, que eu estava vendo, isso talvez há 8 anos atrás, eu vendo uma matrícula de um imóvel rural e eu me deparei com hipoteca de 1º grau, hipoteca de 2º grau, de 3º grau, né? Então já tinha um certo vestígio, elementos para isso, né? Não, mas a hipoteca já era, assim, sempre foram. O que acontece é que a alienação fiduciária que não era, né? Porque a hipoteca, ela não transfere a propriedade. Exato. A hipoteca fica com você. A propriedade continua com você. Você Mas só está devendo. Isso, mas eu digo assim, já existia elementos, não é uma novidade, super mega novidade, né? É algo que já... Não. E como não havia lei que proibisse, o que não é proibido é permitido. Perfeito. Mas aí entra a questão do registro de imóveis. Então. Batia no registro de imóveis, falava, não vou aceitar, não tem lei que permite. Não precisa ter lei que permite. Entendi. Só não pode ter lei que proíba. Entendi. Não, então vai lá, vai discutir lá com o juiz correio. Aí entra naquele papo, né, que o senhor falou anteriormente, que na dúvida o registrador fala, opa, não quero essa batata quente para mim, não. Exatamente. E então ficou nessa discussão, e como logo em seguida veio a grande crise mundial, em 2008, 2009, aí não tinha mais dinheiro, era bobagem falar nisso, né? Entendi. Se esqueceu do assunto. Entendi. E ele retornou agora com a autorização legal. Então não é nenhuma novidade. Já estava lá, né? A mesma coisa a extensão também. Já existia, já era possível, só esbarrava no registro de imóveis, tinha que levar para o corregedor aprovar. Então, vamos dizer assim, a lei trouxe novidades? Não trouxe. A única novidade foi a execução extrajudicial da hipoteca. Tá? Também não é novidade, porque já tinha no SFH, mas estendeu para qualquer outra operação. Essa é uma novidade que pode mudar
o sistema de garantias, ou pelo menos outorgar uma alternativa boa para quem não quer fazer alienação fiduciária. Perfeito. Ô Mauro, você acha que com isso fomenta um mercado secundário de garantias, como a gente vê nos Estados Unidos, no Reino Unido, em que é passado, por exemplo, se a gente é feito cessão entre bancos, aquele mercado secundário, você acha que isso fomenta ainda mais no Brasil, como nos países de primeiro mundo? Essa é a ideia, né? Também, sempre a alteração tem como fundamento procurar um novo funding, Ok, tá? Porque hoje nós temos 2 fundings principais: fundo de garantia e caderneta de poupança. ok. Os dois já estão, né? Gargalo, né? O gargalo, tá? Então, está sempre procurando um novo fundo. Nós já tivemos, há alguns anos, a criação das securitizadoras, né? Que é exatamente isso, transformar o crédito em títulos e botar os títulos no mercado, para Perfeito. retornar mais rápido o dinheiro. Então, a ideia é essa mesmo. A ideia é de criar um mercado onde você transforme os títulos de crédito imobiliário em dinheiro para renovar as possibilidades de financiamento. Perfeito, perfeito. E essa sobreposição de garantias, né? Eu não sei se eu estou sendo completamente técnico em dizer isso, né? Mas essa sobreposição de garantias não pode criar um descontrole na concessão de crédito? Sobreposição de garantia. Vamos ver se eu consigo entender. Assim, não era possível fazer duas alienações fiduciárias, né? Com o marco legal se tornou possível, né? Quando eu digo sobreposição vamos ter duas alienações fiduciárias em uma única matrícula, né? Tá. Isso não pode criar um descontrole na concessão de crédito e, de certo modo, fragilizar a nossa economia? Como que você enxerga isso? Eu acho que se não tiver um bom controle, sim. Porque, na verdade, vamos ser sinceros, né? Eu não gosto muito que a gente fala isso, não. Mas vamos ser sinceros. A, 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 a alienação fiduciária superveniente, ela não tem garantia nenhuma. Tá, Né? Qual é a garantia? Não, a garantia é que quando ele receber aquele imóvel de volta, com o fim da primeira alienação, eu passo a ser o proprietário. perfeito. Mas até que isso ocorra, E se isso não ocorrer, né? Esse é o grande ponto, é isso, né? E se não chegar a vias de fato? Né? Exatamente. Tá. Né? Então, não tem garantia. Não tem garantia. Essa é a grande verdade. Né? Então, isso é sim um fator, mas aí também é um fator de controle dos credores. Né? O credor só vai aceitar o segundo empréstimo sobre a mesma garantia para aqueles casos onde ele tem certeza que o cara vai pagar. Entendi. Perfeito, perfeito. Onde há risco, ele não aceita. E o nosso sistema registral, ele está preparado para isso? Ou você acha que com essa superveniência, né? Como que o registro ele tem reagido a isso? Não Sem problema nenhum? Não tem problema nenhum, é um registro normal. Tá. Não tem. O problema dele é que ele dizia assim, bom, se você já transferiu a propriedade para o terceiro, você não pode fazer uma nova transferência de propriedade. Então é essa reação que eu quero saber. Como que o registro ele tem reagido a essa possibilidade? Então, quando não havia lei, ele não aceitava. Perfeito. Embora não houvesse lei que proibisse. Tá. Ele não aceitava. Dizia, não, se você já transferiu, não pode transferir outra vez. Agora, como hoje tem lei, eu não tenho que discutir. Tem que aceitar. Tem que cumprir. Tem que cumprir. Perfeito. Mauro, bom, o senhor é um especialista no assunto, né? Escreve livros, é bem estudioso. Você acha que existe algum ponto de insegurança nesse marco legal? Algo que o senhor enxerga assim que criou, de certo modo, trouxe um desequilíbrio no geral? Como que o senhor enxerga essa lei? Eu acho que
trouxe insegurança para o devedor. Né? Por quê? Porque apertou demais a questão da execução extrajudicial. Para o credor, acho que não, ao contrário. Né? Aquelas questões onde ele estava derrapando não em função da lei, nem em função do contrato, estava derrapando em função de querer fazer para além da lei. Ok. Né? Essas questões foram trazidas para a lei. Trouxe para as 4 linhas, né? Isso está resolvido. Agora, toda vez que você traz um negócio desse, você provoca a judicialização. Tá? É aquele negócio. Do leilão, vamos pegar uma questão do leilão bem específica. Perfeito. No segundo leilão, eu posso vender pelo valor da dívida ou, a meu critério como credor, eu posso vender o bem pela metade do valor de avaliação. Ok. Muito bem. Então, é o meu critério. Será que isso é uma coisa legal? É uma coisa que deve ser efetivamente levada à frente? Isso aí não se transformará numa questão de judicialização? Sim, sem dúvida. Né? Indo um pouco além disso aí, desvia a lei. Se ainda assim você não vender, você incorpora definitivamente o seu patrimônio no imóvel. Incorpora por qual valor? Pelo menor índice de referência, ou seja, pelos 50%. Entendi. Será que é correto isso? Eu posso não aceitar um lance de 70% que seja menor do que a dívida. 70% do valor da avaliação, mas que é menor do que a dívida. Perfeito. Eu recuso, então não vendo em segundo leilão e me aproprio por 50% do valor. Existe um desequilíbrio aí, né? Existe um Também desequilíbrio. é uma injustiça, né? Então ele deveria incorporar, que é o que a lei tem desde o início, está certo? Não é? Nessa situação, pelo valor do maior lance dado no segundo leilão. Perfeito. Não é? Perfeito, perfeito. Então isso é um fator de judicialização. Espera aí, tem um problema aqui. Mas, nesse caso, judicialização provocado por quem? Pelo devedor que está sendo lesado? Pelo devedor. O devedor que está sendo lesado. Aquele que perdeu, não. Teve dano. Perfeito. Mauro, o que você imagina para o futuro? Assim, estamos aproximando do final aí do nosso episódio. Como que você imagina o futuro das garantias? Você acha que vai mudar muita coisa? Não vai? Pensar aí nos próximos 5, 10 anos. Futuro próximo, né? Eu acho que a hipoteca vai ter vai começar a ter protagonismo, tá? Tá. Porque ela é uma garantia mais fácil de constituir, mais fácil de lidar do que a alienação fiduciária. Tá, ela vai voltar ao foco então, né? Porque o foco hoje a gente vê só a alienação fiduciária como meio de garantia. Não sei se disputando com a alienação fiduciária, mas pelo menos complementando. Entendi. Em alguns casos, que o consumidor pode discutir, falar, eu não quero alienação fiduciária, então eu vou fazer hipoteca. Eu acho que vai ter, assim, quando a gente fala de hipoteca também, como não há essa questão da transmissão, né, da propriedade, pode ser que o crédito fique mais caro para ele também, né? Ele optando pela hipoteca ou não. Não, acho que não. Hoje, com a execução extrajudicial, estamos praticamente está na mesma situação. Né? Porque você não tem o processo de conhecimento, né? Você já entra com a execução direta, talvez... exatamente. Está fácil, está fácil. Entendi. Né? Entendi. Então, mas evidentemente é um pouco mais fraca, porque naquela outra lá você já é o dobro.
Exato. Não. Dizemos que ali nós temos uma super garantia, né? E aqui nós temos uma garantia tradicional. Exatamente. Perfeito, perfeito. Se o Mauro tivesse a caneta hoje, tudo depende do Mauro ali para assinar. Qual seria a primeira mudança que o senhor faria nesse sentido? Sentido geral, falando em garantias gerais. Mudaria muita coisa, Mauro, ou não? Não, não mudaria muita coisa, não. Não mudaria muita coisa, não. Eu acho que eu manteria os sistemas como estão, apenas daria um pouco mais de segurança para o devedor. Tá? Eu acho que o devedor, por exemplo, o prazo de carência. Né? Então, a lei fala num prazo de carência. Você Qual é esse prazo, Mauro? Desculpa. descumpriu, você inadimpliu. Né? Ok. Inadimpliu. O seu contrato tem que definir um prazo de carência. Foi definido lá embaixo. Tá? Anteriormente, você tinha em aberto. O prazo de carência era obrigatório. É obrigatório, é aberto. Você podia fazer 60, 90, 180, Tá. o que quiser. Né? Poderia ser zero também. Entendi. Pode ser zero também. Se não houvesse prazo de carência no contrato, você tem um problema. Né? Então, em função de você ter problema por ter esquecido o contrato, a cláusula de contrato de carência, você mudou a lei, mudou-se a lei, né? E diz agora assim, se não houver prazo de carência contratual, o prazo de carência é de 15 dias. Tá. Tá? Então, o mínimo é 15 dias. Agora, se você pegar um contrato de 300 meses, eu acho que o prazo de carência devia ser mais ou menos compatível. Dilatado, né? Você deveria dar uma chance para o devedor se reequilibrar. Tá. Né? Não estou falando daquele devedor que comprou 6 meses depois já não está pagando mais. Né? Entendi. Esse não. Mas um devedor que já pagou 15 anos, já pagou 20 anos, agora ele está com dificuldade, dá um prazo maior para que ele se reequilibre. Né? Quando acontece prazo maior? Não sei. 180 dias, 270 dias, até um ano. Né? Depois renegocia, consolida o saldo devedor e tal. Eu acho que deveria facilitar isso para o devedor. Perfeito. E que mais? E que a execução extrajudicial fosse feita de forma correta, né? Sem deixar escapes, né? E que o leilão também seja feito de forma correta. Que o leilão se preste a quê? A vender o imóvel e recuperar o dinheiro do credor e do devedor. É para isso que ele foi criado. É isso aí. Né? Para se tornar cada dia mais democrático, angariar o maior número de participantes, assim aumenta o valor e aí... Exato. O leilão, ele pode ter duas vertentes, né? Tem aquele leilão que é para cima, né? Ofertas que superem o valor do bem, digamos assim, né? É isso que todo mundo espera. Ou o valor de oferta, que pode não ser o valor do bem, né? Isso. O valor de oferta, e vai lá eu pago o valor da oferta, ou não, eu dou 10 a mais, 20 a mais e tal, né? Tá. Isso seria um leilão efetivo. Agora, nós temos um leilão hoje, que é um leilão para baixo. É um leilão feito para vender pelo menor preço. Tá? E isso, no meu modo de ver, não parece muito correto. É evidente que quem vai para um leilão quer fazer um bom negócio. Não se contesta isso. Agora, esse bom negócio tem que ter umas limitações. E a lei traz as limitações. No primeiro leilão, o valor mínimo é o valor contratual ou de avaliação. Né? No segundo leilão, o valor da dívida. Tá? Não conseguimos? Ok, então vamos lá pelo valor vil, né? Isso. Então, 50% do valor de avaliação. Ele não pode sair muito disso aí.
E a avaliação tem que ser feita também de uma forma correta. A alienação fiduciária ela foi feita com os critérios de rapidez e agilidade. Para você ter rapidez e agilidade na execução extrajudicial, a lei disse assim, olha, já define no contrato qual é o valor para venda. Exato. No leilão. Tá? Agora, você definiu. Aquela situação que você definiu lá há 10, 15 anos é diferente hoje. Sim. E se ela é diferente, ela tem que ser revista. Né? Então, o cara pagou 1 milhão lá e para corrigir pelo IGPM, não sei o quê, chega hoje, aquele valor é de 1.300.000, tá? Mas o imóvel, pela variação de valores nesse período todo, está valendo hoje 3 milhões. Então não tem sentido cumprir aquela cláusula contratual. Deveria ser feita uma nova avaliação, Mauro, na sua concepção? Deveria fazer uma nova avaliação. Tendo aquela base, mas reavaliando. Exato. O cara comprou lá uma casinha de 2 dormitórios. Tal. Hoje a casa dele é um sobrado, com 5 dormitórios e tal, porque ele foi, né, nesses anos todos ele foi melhorando. Ao longo do tempo. É evidente que o valor é diferente. Tem que fazer uma reavaliação. Não adianta, Simples atualização. Não adianta se pegar na atualização contratual, porque não vai funcionar. Entendi. Não é? A lei 9.514, lá de 77, ela foi feita, a gente nunca pode esquecer disso, foi feita para o SFI. Né? Ela é a lei do SFI. O capítulo 1º cria o SFI. O SFI, lá no artigo 17, ele fala assim, podem ser garantias dos negócios do SFI. Então ele faz um rol lá, e lá embaixo, no quarto lugar, ele põe alienação fiduciária de bens móveis. Perfeito. Pera, mas aí não tem, isso não existe. Então nós temos que fazer o capítulo 2º e criar a alienação fiduciária. Então foi feita para isso. Então nós estamos falando de quê? De uma casa residencial, típica, não é? E que ela vai continuar daquele jeito pelo resto do tempo. Hoje já não é mais assim. Hoje ele já se expande para todo tipo de imóvel, para todo tipo de negócio. Né? Então, o que ontem valia 1.000, hoje está valendo 1.500. E não adianta querer vender por 1.000 hoje, que você está prejudicando aquele cara lá. Então, vamos vender por 1.500. Tem um olhar mais sensível para o devedor, talvez. Mas não vai vender. Mas não vai vender. Nunca vai vender pelo valor. Não importa. Passou perto. A relação deve ser equilibrada. Perfeito. Não é? Então, são essas questões. Você falou do futuro. Hoje a gente ouve falar muito em tokenização. Né? Tokenização. Aí, eu tenho ouvido coisas lá da velha sobre a tokenização. A tokenização vai mudar todo o mercado imobiliário, o mercado que vai trazer, eu já vi outro dia, não sei que empresa de consultoria aí, disse que ia trazer mais 4 trilhões de reais para o mercado. Não sei de onde vai sair isso. eu não consigo entender. Né? Eu acho que isso aí é uma questão. E está todo mundo caindo nessa, infelizmente. Né? É estranho. Eu bato muito isso quando eu falo com o pessoal. É estranho. Vocês são advogados. Né? Me relaciono mais com advogados. Vocês são advogados. Como é que vocês caem nessa? O advogado, a natureza do advogado já é mais crítica, né? Já tudo você Deveria olha com um olhar... ser. Deveria ser. Deveria ser, mas nós estamos perdendo essa criticidade. Né? Perfeito. Então o cara fala, vamos lançar a tokenização imobiliária. Peraí, o que é tokenização imobiliária? O que é tokenização, eu sei. Né? É você pegar um ativo e transformar em títulos virtuais, né? E colocar no mercado. Isso é tokenização. Agora, e a tokenização imobiliária? Você está pegando o quê? O imóvel e transformando em títulos? Mas esses títulos representam a propriedade do imóvel? Não. Então, não é imobiliário.
Então, são títulos. Né? Eu dou sempre o exemplo. Estou terminando também, tá? Eu dou sempre o exemplo de uma holding imobiliária. Uma holding. Então, eu pego todos os meus bens imobiliários, integralizo o capital de uma holding, SA, Tá. lanço as ações, milhares de ações, centenas de milhares de ações, e negocio. Isso é uma tokenização? Não é, mas é a mesma coisa. Segue o mesmo raciocínio, né? É o mesmo raciocínio. É um bem imobiliário que está garantindo títulos que são lançados no mercado. Perfeito. Mas não são títulos imobiliários. São títulos comerciais. Certo? Porque para ser imobiliário, tudo isso deveria ser levado para a matrícula. É aí que eu acho que está o X da questão, né, irmão? Aí outro dia, uma empresa aí que lançou esse tipo de negócio, estamos lançando um imóvel que já tem 9 mil proprietários. Cara, se você vai lançar 9 mil participações naquele imóvel, 9 mil partes ideais na matrícula, você vai viabilizar, porque o custo disso É enorme. é absurdo. É absurdo, né? Né? Então aqueles caras não são proprietários de imóveis, não, nenhum. São proprietários de títulos É isso aí. que são garantidos por aquele imóvel. Então, o mercado financeiro, ele vive de comissões. Ele vai criar o que ele puder que dê comissões. Tem comissões. Né? Tokenização é isso, é uma coisa que vai dar comissão a ele. Mas não é tokenização imobiliária, por enquanto. Talvez eles consigam depois, com a força natural do mercado financeiro, mudar a lei e dizer que não precisa registrar na matrícula. Né? Perfeito. Que basta que tenha lá uma indicação, dizendo que tem garantia, tudo bem. Mas por enquanto não tem. Perfeito. Bom, Mauro, a gente falou de tanta coisa aqui, a gente falou do marco legal das garantias, a gente passou pela parte histórica, a parte conceitual, e desembocamos aqui no leilão, falamos de tokenização agora no final. E a nossa audiência, ela é composta por advogados, por corretores, pessoas, né, concursadas, enfim, diante de tudo que nós falamos, né, e levando em consideração que o leilão está cada dia mais popular, e que quando nós falamos de garantia, isso tem um reflexo direto, né, na parte de alienação fiduciária, que os leilões extrajudiciais têm ganhado cada dia mais força, né, cada dia mais produtos na prateleira. Eu gostaria que o senhor deixasse um recado para quem nos assiste, um recado de atenção, um recado de cuidado, um recado, né, para o investidor, enfim, fica à vontade para deixar uma última mensagem para a gente encerrar o nosso episódio. Bom, nós conversamos com vocês sobre muitas coisas, né? Mas nós conversamos, tá? Sem muita profundidade, foi mais um Bate-papo, né? bate-papo. Mas, evidentemente, tudo que eu falei aqui tem fundamento, seja na doutrina, seja na história, seja na lei, né? Que justifique as minhas informações. Tá? Eu não coloquei aqui, eu até coloquei algumas opiniões pessoais, claro, mas sempre nós deixamos claro que eram opiniões pessoais. Né? Muito válidas, muito válidas. Agora, em relação à mensagem aos nossos ouvintes, aí, telespectadores, eu posso dizer o seguinte, olha, por enquanto, nós podemos entender que o leilão é um bom negócio para os participantes. Tá? Existem muitas possibilidades. Você tem um leilão judicial, onde você adquire, você corre lá os seus riscos, você tem o seu período onde você fica numa insegurança, sem saber se aquilo foi efetivamente arrematado ou não. Né? Mas uma vez resolvido isso, está lá o imóvel à sua disposição
Você tem o mercado do extrajudicial, da alienação judiciária, agora da execução da hipoteca, que é mais simples que o judicial, mas que também merece os mesmos cuidados. Né? Perfeito. Eu acho o seguinte, o interessado ele tem, primeiro, procurar conhecer o negócio. Né? Como todas as coisas, né, mano? Procurar conhecer o negócio. Não é achar que, poxa, ela está vendendo lá um imóvel de 1 milhão por 500 mil, vou comprar. Você pode comprar e pode ser bom, como você pode entrar numa situação onde você fica sem os seus 500 mil e sem imóvel, pelo menos durante um bom tempo. Né? Então, procurar, sempre que possível, um advogado, ou sei lá, um consultor que conheça aquele processo, que tenha certeza que aquilo lá foi feito com rigor, né, que não há ali nenhuma ilegalidade que possa vir a cancelar. Tá? Entender aquilo que você está comprando, porque nós não falamos sobre isso, mas nós temos a questão dos direitos reais incidentes sobre a alienação fiduciária. Né? Você tem, de um lado, a alienação fiduciária, a garantia fiduciária, né? Você tem, de outro lado, os direitos reais de garantia. Perfeito. Okay? Em alguns casos, você tem o leilão da alienação fiduciária. Em outros casos, você tem o leilão de garantias, de direitos reais de garantias. São coisas completamente diferentes. Sim. Num caso, você estará comprando efetivamente, estará arrematando efetivamente um imóvel. No outro caso, você estará arrematando somente garantias, somente direitos reais. Que você, de alguma forma, vai ter que exercer em algum momento. Né? E muitas vezes as pessoas fazem confusão sobre isso. Não só os compradores, não, os leiloeiros, os juízes, os registradores de imóveis, todos fazem confusão em relação a isso. Já vi gente perder 700 mil reais por ter comprado direitos reais de aquisição achando que era um imóvel. Perfeito. E enquanto ele desenrolava aquilo lá, o sujeito foi executado por um terceiro, o terceiro arrematou o imóvel efetivamente, e arrematando o imóvel, o direito real de aquisição é reduzido a zero. Exato. Então, os 700 que ele pagou, foi embora. Entendi. Né? Então, tem que ter uma atenção muito em cima ali em relação a isso aí, para não comprar gato por lebre. Perfeito. Né? Agora, uma vez definido que é um bom negócio, que o imóvel está regular, que o processo está regular, certo? Vai lá e faz a sua oferta. Perfeito. Né? Você tem, efetivamente, uma chance de ganhar dinheiro sobre isso. Mesmo que você não ganhe 50% do valor do imóvel, mas se você ganhar 20% do valor do imóvel, tá bom. Né? Você vai lá, faz os seus lances e não deu para comprar porque tem mais gente querendo o mesmo imóvel. É isso. Comprei por 750 e está muito bom. Né? Muito bom. Bom, Mauro, e eu vou pedir também para o senhor falar sua rede social, site, e-mail, enfim, todos os tipos de contato. Fica à vontade para falar da Adnotare também. Por favor, sua câmera, essa daqui. Bom, como já foi dito no início aqui do nosso programa, do nosso podcast, eu sou presidente da Adnotare. A Adnotare é a Academia Nacional de Direito Registral e Imobiliário, Registral e Notarial. Tá? Essa academia foi criada a partir de uma comissão da OAB, né? A Comissão de Direito Registral e Notarial da OAB São Paulo, e tem crescido muito, e hoje ela agrega lá centenas de pessoas que aproveitam lá o conhecimento e discutem os seus problemas profissionais, tá?
Então, eu convido a todos que queiram dela participar. O site é adnotário.org.br, né? Nós temos lá uma anuidade bastante razoável, coisa de R$1 por dia, como diria. Para tanto conhecimento, né, Para tanto conhecimento, né? Às vezes você resolve um problema lá de milhares de reais numa troca de informação de WhatsApp. Nosso WhatsApp é muito dinâmico, muito concorrido, né? E você tem respostas, às vezes, de advogados que cobram centenas de dólares por hora nos seus escritórios e que entram ali e ajudam a resolver o seu problema. Então, é muito interessante. Além disso, eu tenho o meu site. O meu site é Mauro Antônio Rocha, tudo junto, Mauro Antônio Rocha. Colocou algum Mauro Antônio Rocha, tudo junto, vai sair lá no meu site, onde eu tenho os artigos e todos os estudos que eu faço, são todos publicados ali. E se quiserem falar comigo, podem me procurar pelo e-mail Mauro Antônio Rocha, também, tudo junto, Mauro Antônio Rocha, @gmail.com. Perfeito. Tá? Se quiserem informações sobre os meus livros, vocês vão me encontrar nas livrarias jurídicas em geral, né? E os meus livros atuais, né, os mais atualizados, são um livro de alienação fiduciária, já escrito ou reescrito sobre a lei 14.711, né, o Marco Legal das Garantias, e agora nós estamos lançando, na semana que vem, o livro sobre a hipoteca, que traz também a hipoteca já com a nova legislação do Marco Legal das Garantias. Tá? Então é isso. Se quiserem procurar, podem procurar na editora Mizuno. Perfeito. Né? Lá no Google, editora Mizuno, vai chegar lá, vocês vão encontrar o meu livro lá exposto à venda. Poxa, Mauro, obrigado por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Nós dividimos aqui conhecimento de verdade. Tá? Agradecer o seu tempo, sua presença. Uma honra bater esse papo. Não só para mim, tá? Mas para toda a equipe da Sublime. O senhor é referência no assunto. A gente acompanha o senhor, lê os seus artigos, os seus livros. Então, muito obrigado mesmo por participar desse episódio conosco. Você que nos assistiu até aqui, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha os vídeos aí com as pessoas que querem saber sobre o assunto, né? Faça sentido. Escute também nos streamings, Spotify, Amazon e etc. Eu te vejo no próximo episódio. Até mais.